E aí, galera, bom ou não? Vamos dar aqui continuidade à nossa série de vídeos sobre tarefas assíncronas, né, as nossas tasks. Na primeira aula a gente fez uma introdução, apresentei alguns conceitos e mostrei como é que a gente consegue trabalhar com aquela classe de task que a gente usou no caso ali um console application. Nessa aula a gente já está indo para uma coisa mais moderna, né? No caso estou utilizando aqui o Xamarin, né, os Xamarin Forms, e aqui nós temos os projetos PCL, que agora é .NET Standard, mas é a nossa classe compartilhada, nosso projeto compartilhado no caso, né? E as plataformas específicas. No caso, eu só vou utilizar o WP, porque ele é mais prático e rápido de mostrar os exemplos para vocês, beleza? Bom, basicamente, esse exemplo que a gente vai utilizar, a gente vai simular uma requisição web, que eu simulo aqui no meu tarefa serviço, onde eu tenho uma model que vai ser populada com algumas tarefas já constantes aqui. Vou dar um delay para simular uma requisição web e vou retornar essa lista. E a ideia é mostrar na tela a lista. Vou mostrar para vocês como é que está a interface. Enquanto ele vai carregando, eu tenho aqui na ViewModel um método que popula a Observable Collection, que eu estou utilizando como o item source da minha list view. Então tenho dois botões, um eu vou mostrar utilizando o task, que seria no caso em um método void, né? Lembrando que métodos voids a gente deve utilizar para eventos. Se for um método sem ser um evento, no caso um command, aí é o correto nós utilizarmos o async task na chamada do método e utilizar o await. Os dois botões ainda não fazem nada. Então vamos resolver esse problema aí. Para vocês terem uma ideia, a nossa página inicial é um grid view, bem simples, onde eu tenho aqueles dois botões e aqui a minha lista de tarefas, onde eu estou fazendo um binding para a minha Observable Collection de tarefas, que está na minha ViewModel. Né? E aqui eu já fiz o binding context, já está tudo referenciado. Aqui nós vamos fazer essa requisição utilizando o code behind, para tratar de um evento, ok? Para que isso daqui é um evento, né? É uma assinatura de um evento já. Então vamos lá. Bom, vamos chamar aqui de var task mesmo. Essa nossa task ela vai chamar o nosso serviço. Então, serviços.tarefa serviço.ter tarefas. Repara que aqui o nosso compilador, né, ele já mostra ali para a gente que o uso dela deve ter um await. Só que para a gente utilizar o await, como a gente viu na primeira aula, a gente precisa de ter o async logo aqui. Porém, como isso daqui é um método void, a gente não vai utilizar o async. Nós vamos utilizar outra característica, né? A gente vai utilizar aquele continue with. Se vocês virem aqui, vocês vão ver que essa é uma variável local e ela é uma task de list de tarefas, né? Então, o que acontece? Isso daqui não vai me retornar ainda a lista das tarefas, ele vai me retornar um task. Então, aqui vocês conseguem ver melhor. Ó, ele é um task de um tresult. Então, você não está pegando aqui a lista ainda, que seriam cadê? Esses dados aqui. A gente vai estar pegando essa tarefa e ele vai executar. Então, task.continueIf, que aqui é quando ele terminar essa tarefa. Pô, logo agora no vídeo, daqui a pouquinho eu faço isso. Então, lembrando, o continueIf ele pede um... Vamos lá, ele é um delegate, né? Cadê? Uma action. E essa action nada mais é do que o nosso retorno da task, que é uma lista de tarefas. E depois disso daí a gente consegue trabalhar com ela. Desculpa aí, gente, a campainha tocou, o cachorrinho latiu, eu fiquei
distraído aqui. Então vamos lá, retornando. Aqui a gente vai utilizar o task.continueWith, que ele nos pede um delegate aqui dentro, né, que seria uma action. E dentro dessa action a gente coloca como parâmetro o retorno da nossa task, que no caso é uma lista de tarefa. Okay? Então, vou colocar aqui chamar de lista, para ficar fácil entendimento, né? Vamos dizer assim. Isso daqui, vamos trocar para task list de tarefa. Será que ele foi? Foi. Então eu só troquei aquele var por isso daqui, que é a chamada dele, para ficar um pouco mais didático, ok? Então, mas na prática podem usar o var tranquilamente. Então aqui dentro eu vou ter essa lista, e essa lista eu quero popular o Observable Collection com o resultado dessa lista. Lembra que aqui no meu Inicia View Model eu já tenho esse método que faz isso, ou seja, eu recebo uma lista de tarefa, que é exatamente o retorno da nossa task, e com isso eu faço um for each aqui dentro e adiciono todos os itens. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Então vou chamar a minha VM, se ela não for nula. Qual que era o nome do método? Será que quer dizer que eu não coloquei ele? Tá aqui como público. Então, carrega tarefas e aqui eu tenho que passar o meu lista. Só que, epa, deu um erro. Por quê? Porque esse meu lista, ele ainda é o nosso task. Pera. Não vou conseguir, mas agora foi. Ele é um task, ou seja, ele ainda não é a nossa lista de tarefas. Para isso, a gente colocar aqui um ponto result. Um ponto vírgula aqui. Vocês vão falar, poxa, mas não é muito correto utilizar esse task.result, porque você pode travar a interface do usuário e tudo mais, ou você pode pegar o resultado antes da tarefa ter sido concluída, né? Coisa do tipo. Pô, você não precisa de se preocupar com isso se você estiver dentro desse continue with. Ok? Isso daqui é um thread safe. Você pode utilizar ele aqui dentro, que ele vai conseguir gerenciar esse result. Ou seja, ele só vai esse result de fato só vai existir depois que a tarefa for concluída. Porque o que acontece? Ele chama esse método depois que a tarefa foi concluída, entre aspas. Então, beleza. Vamos compilar e rodar e ver o que está acontecendo. Estou subindo aqui sem o debug. Então aqui o nosso await. Beleza, não acontece nada. E o nosso carregar task. Bom, também não aconteceu nada, mas por que? Ele também não acusou nenhum erro, né? O que acontece? Para atualizar a interface do usuário, a gente tem que rodar a tarefa na main thread, ou seja, na thread principal. Quando a gente cria esse task, continue if e tudo mais, ele está rodando em uma thread paralela. E tudo isso daqui está acontecendo nessa thread paralela. Então, o Observable Collection ele está sendo populado. Okay? Ele é populado. Só que como isso acontece numa segunda thread e não na thread principal, ele não vai exibir para a gente o que está acontecendo, né? Não vai exibir atualização. Então, para isso, a gente tem que colocar uma nova sobrecarga aqui, que é o Task Scheduler. Pronto, essa daqui. Então, agora ele vai executar isso daqui e vai sincronizar com a interface principal. Vamos ver aqui.
compilou aqui, vamos lá, cliquei, carregar task e agora nós temos aí a nossa lista sendo exibida. E tudo isso utilizando o void. Reparem que aqui eu não utilizei o async void. Então vamos lá, se eu clicar aqui 3 vezes, ele vai executar aquelas 3 vezes direto. É claro que ele não populou uma em cima da outra, porque quando eu estou fazendo aqui um tarefas.clear, então eu estou limpando a minha observable antes de adicionar, mas pelo efeito vocês viram que ele executou várias vezes. Isso não é legal, principalmente se tratando de requisições HTTP ou da sua API, né? Porque isso daí pode, além de você fazer várias requisições e consumir mais dados do usuário, isso também pode dar algum problema na hora de exibir, dependendo do que você está trazendo. Problemas que eu digo de uma informação não está onde deveria estar. Ok? Então, uma coisa legal é a gente bloquear esse botão aqui para enquanto estiver carregando, a pessoa não conseguir clicar. Para isso, a gente pode fazer, a gente tem um método não, né? Uma propriedade dentro desse botão aqui. Então eu vou dar um x, dois pontos, name, botão, salvar. Vou fazer o seguinte. Assim que eu clicar, ele vai iniciar, então eu vou falar que mybutton.enable falso. E quando ele terminar de popular, mybutton.enable verdadeiro. Vamos dar um pause aqui para compilar. Então, compilei aqui. Vamos lá. Ó, repara que agora o botão está bloqueado. Só depois que ele carregou é que ele voltou, né? No caso aqui eu dei 3 cliques, mas é porque eu acho que eu cliquei bem na hora que ele terminou de carregar. Então ele tem um pequeno delayzinho de interface. Então vamos lá de novo. Ó. Cliquei várias e foi. Então ele só executou uma vez, impedindo que o usuário clique várias e várias vezes. Bom, vamos ver agora como que faz isso utilizando o async await. Para isso nós vamos utilizar esse outro botão aqui, onde eu tenho um binding para o meu carregar command, que está dentro da minha viewModel, que é essa propriedade, e ela chama esse command aqui, né? Esse método. Então, no caso aqui, vamos pegar aqui um var, lista, vou dar um await, serviços.tarefa.obter tarefas. Com o await aqui, repara que o meu retorno ele não é uma task de lista, ele já é a lista. Então, eu posso substituir esse var por um list de tarefa. E chamar o meu método carregar tarefas e passar essa lista aqui para dentro. Vamos rodar para ver. Então, nós temos aqui a aplicação, vou rodar aqui o do code behind. Está funcionando direitinho. Ainda está bloqueando o botão. E agora o da nossa viewModel. Então, funciona bem. Só que ele está com aquele nosso problema que ele não está com o botão travado. No caso da viewModel, a gente não consegue, né, vamos dizer assim, acessar a propriedade igual aqui. Então, mas nós temos um recurso que é o canExecute, que é um outro parâmetro que é passado dentro do meu command aqui. E esse meu canExecute, ele utiliza essa propriedade isBusy. E dentro do meu isBusy, eu tenho que colocar aqui um if e carregar command.
alterar isso tudo aqui. Beleza. Formatar aqui, então vamos lá. Se a minha propriedade SBusy tiver seu valor alterado, ele chama o carregar command.change canExecute. E dessa forma, ele vai permitir que meu botão seja clicado ou não. Então, vou chamar aqui meu SBusy e vou colocar ele como verdadeiro, true. Então, meu código ele está ocupado, está fazendo alguma coisa, e aqui como falso. Vamos rodar novamente e ver o que acontece. Então vamos lá no nosso code behind, eu clico, ele bloqueia o botão e exibe a lista. Na nossa view model, clica, bloqueia o botão e agora ele aparece ainda que esse daqui é o nosso activity indicator e exibe a lista. Bem, então até aí tranquilo, né? Aquele activity indicator é só mesmo para indicar que está fazendo alguma requisição, que o programa está ocupado, que tem alguma coisa acontecendo por debaixo dos panos. Bom, gente, então para essa aula o que eu queria mostrar mesmo era isso, utilizando um jeito correto de acessar as nossas tasks por um método void, que é esse daqui, que gasta um pouquinho mais de linhas, né? E o outro meio pela nossa viewModel, utilizando um async-await. Como vocês podem ver, o async-await ele gastou apenas uma linha. Mas é claro, são aplicações diferentes. Se você está utilizando métodos, beleza, usa lá um async task, show de bola, vai ser feliz. Se você estiver utilizando eventos, que no caso serão como void, aí vai embora, né? E seja feliz também. Na próxima aula eu vou mostrar como é que são feitas as exceções, né? Como é que a gente consegue acessar a exceção. Porque no modo que está aqui, a gente não consegue pegar qual exceção foi gerada. Ok? Isso eu vou mostrar na próxima aula para vocês. Até lá!